Jesus? Amém. Amém. Rapidamente, a Bíblia, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Meu Deus, eu ia ler. Forte, Jesus. Eu ia ler e li. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Coríntios 4, 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, as que podem ser vistas dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Meu Deus, glória a Jesus. Quem pode glorificar o Senhor? Amém. Tadinho. Vou arrumar um colchonete para ele. Da próxima vez vai ter um colchonete. Quero pedir perdão ao bispo, né? Pela nossa ausência aqui, a ausência lá no Varões. E interessante que eu conversava com o bispo Ademir, né? Dias antes, né? Ele falou para mim, mas uma pastora disse aqui, às vezes é muita carga para nós. De verdade. Sabe como a gente sabe como é. Os obreiros, aí às vezes a nossa mente também fica cansada. Eu achando que era dia 17. Aí a pastora falou, doutor, hoje. Os irmãos estão lá, falei, meu Deus do céu. Aí vai ficar chateado comigo. Aleluia. Mas todo o Senhor está aqui nessa tarde, né? É propósito de Deus. Glorifica o Senhor, né? Porque pegamos cedo, né? Aí 2 entregas só, né? Aí eu falei para o Senhor, se tu me abençoar, eu vim para casa agora, eu vou para a tua casa lá na consagração lá. Ô, glória! Para glorificar o teu nome. Aleluia! Deus abençoou e eu estar aqui. Glória a Jesus. Glorifica o Senhor por essa oportunidade, porque cada dia que nós vivemos é uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos preparados. Porque a palavra está se cumprindo. Jesus está às portas. Saiba que todo esse sofrimento que você está vivendo terá uma grande recompensa lá no céu. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais luta. Haverá somente a glória de Deus reinando sobre os salvos. Aleluia! E toda a história de triste que nós passamos aqui nessa terra vai ser apagada da nossa vida. Aleluia! Glória a Jesus. Como a gente falava aqui, também passando por esse processo de querer trabalhar e Deus falando, olha, eu já assinei a tua carteira, já assim assinei mesmo, funcionário. desse jeitinho. Mas até que um dia Deus falou, vou abrir tua porta. Eu fiquei na dispensação. E apareceu algumas coisas que meu coração fechava, eu sabia que meu Deus não estava no negócio. Porque o trabalho não serve só para abençoar a nossa parte financeira. O trabalho tem que ser também para um propósito de Deus. Eu tenho aprendido, esse trabalho é como se Deus me colocasse numa escola prática. Tenho aprendido muitas coisas com Deus nesse trabalho. Eu entendo que Deus me levou para o campo, como foi falado aqui, como pastores que administram nas igrejas, no templo, e tem os pastores que vão para o campo, apacentar as ovelhas.
ir atrás das ovelhas que estão perdidas. E por isso que Deus fez. Além de abençoar a minha vida financeira, né? Quando foi proposta aí, Deus usou isso uma vez aqui, uma revelação, e Deus está cumprindo essa revelação, né? Estamos conseguindo conquistar alguns objetivos que nós temos. Né? Glória a Jesus. Da obra, né? Nossa preocupação mais é com a obra. Né? Verdade, meu Deus. Alguns problemas, né? Eu fui trabalhar, a pastora não estava bem de saúde, né? No ponto de estar na consagração, aconteceu um problema lá. E o obreiro, os obreiros de hoje, ele não trazem solução, eles trazem mais problema. Né? Nós, os líderes, dizem que resolvemos, mas o mistério não é esse. Eu quero seguir aqui a linha de raciocínio, né? A linha de revelação que Deus está falando aqui, sobre a aflição. Né? Quando a Rita falava sobre desistir, né? Desanimar, e o Senhor me fez lembrar de um sonho que eu tive. Eu sonhei que havia as igrejas lá da comunidade, lá da localidade onde nós temos o nosso ministério, a maioria, algumas delas fechadas. E um pastor, ele não era um pastor comigo, eu não conhecia aquele pastor, mas parecia que eu conhecia ele há anos, era íntimo desse pastor. E ele vinha com a notícia, né, vinha num carrão bonito, ele vinha com a notícia: olha, eu vou fechar aqui porque eu vou abrir em outro lugar. E o meu coração entristecia. Eu olhava para uma congregação que estava lá na janela, o vidro e os ferros da janela não estavam quebrados, mas estavam afundados, assim como se tivesse sido apedrejado. E eu buscando entender esse sonho, essa revelação desse sonho, aleluia. Quando eu ficava triste, não era eu, era o Espírito Santo se entristecendo com aqueles que voltam para trás. Verdade. E o Espírito Santo falava: olha, essas lutas são um aprendizado, são um treino, porque vai vir coisas piores, mas permaneçam, porque como foi falado, aquele que chamou, ele garante. Aleluia. E o texto que nós lemos é um relato de uma pessoa experiente nisso. A Bíblia diz que em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo, que escreveu essa segunda carta à igreja de Coríntios, aleluia, quando Deus falou para Ananias ir até lá na rua chamada direita para orar por Saulo, e Ananias falou: olha, é esse, aquele que perseguia os cristãos, aquele que já matou muitos dos nossos irmãos, aleluia. Deus falava: olha, vai, porque esse é a vaso escolhido por mim, e saberá o que é sofrer, aleluia, esse evangelho. Meu Deus, aleluia. E quando ele escreve essa carta, ele estava dentro de uma prisão. A maior parte do seu ministério, do seu chamado, como apóstolo, que significa enviado, nós fomos chamados para ser enviados para as pessoas, a pregar sobre a vida de Jesus para as pessoas, aleluia. E é por isso que as lutas vêm, o adversário às vezes usa das lutas para tentar nos desestimular, para tentar fazer com que nós paramos, entregamos o nosso cargo, a nossa responsabilidade, entregamos o nosso ministério, a nossa vida espiritual e voltemos para o mundo. Eu conversava com um pastor lá na Quaresma, lá de trabalho, e nós conversávamos e ele falava: olha, pastor, eu acho que se eu voltar para o mundo eu não sobrevivo. Depois de tudo que eu passei até aqui, eu posso até pensar em desistir, mas se eu desistir e voltar para o mundo, eu não sobrevivo mais. Eu serei como aquele peixe que sai da água. E se o peixe fica muito tempo fora da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Então permaneça. Ainda que as lutas sejam grandes, mas maior é aquele que te chamou. Você crê nisso? Glória a Jesus, aleluia. E ele soube o que é sofrer por evangelho. Ele pregava, falava a verdade, estava pregando, falando de Jesus,
O mesmo Jesus que ele perseguiu, ele estava falando agora, vinha pessoas que começavam a espancar ele. Ele curava-se daquele espancamento e voltava de novo. Ou seja, o perseverante é aquele que tem fé. Porque aquele que tem fé é porque confia no Senhor. E quem está confiando no Senhor? Glória a Jesus. Diz, olha, essas lutas, elas são passageiras, como a tempestade, né? A gente vê o céu, né? O sol brilhando, daqui a pouco a gente vê nuvens escuras, o dia escurece, daqui a pouco vem aquele vento forte, daqui a pouco chega aquela tempestade com muita água, que chega a inundar bairros, mas depois que passa aquela tempestade, o céu se abre de novo e o sol aparece. Assim as lutas também na tua vida, e elas têm que servir de combustível, para a gente prosseguir mais à frente. Aleluia. Acredito, né? O Espírito Santo me fez olhar o caminhão, né? Cheio de carga. E olha para esse caminhão, ele está cheio de carga, mas assim é a vida espiritual. Você tem uma missão para cumprir, levar essa carga até o objetivo. Você tem essa carga, levar a sua alma, o seu espírito para a eternidade. O caminhão não pode parar, não pode ter parada. Saiu do ponto onde carregou, tem que chegar até o ponto para descarregar, para entregar aquela carga. Então o caminhão não pode parar, a tua vida espiritual não pode parar, a tua caminhada não pode parar, a tua caminhada tem que prosseguir até o alvo, até o objetivo da entrega. Quando chegar lá diante daqueles portais da casa, aleluia, falando, ide bendito de meu Pai, glória a Deus, aleluia. Verdade, Jesus. Ele foi falado aqui, né, de promessas, de sonhos. Eu creio que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava lembrando de José, que teve um sonho dado por Deus. José não deitou, né, pegava isso lá no inglês. José não deitou pensando, né, eu vou sonhar, e o meu feixe vai ficar no meio, o feixe dos meus irmãos vão ficar em volta e vão se inclinar para o meu feixe. Eu vou lutar, vou sonhar, porque e ele se curvando para o pessoal. José como nós às vezes não deita, né, pensando em sonhar alguma coisa. O sonho vem conforme nós dormimos. Nos deu esse sonho, José, um sonho, um chamado, daquilo que Deus queria realizar através de José. Mas para que esse propósito de Deus acontecesse na vida de José, o que aconteceu com José? Primeiro, foi odiado pelos seus irmãos. Os irmãos que ele mais amava, né? Os irmãos que ele amava, a família dele, né? Porque às vezes o profeta diz que inimigos são da própria casa. Às vezes os inimigos são da própria casa. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não vá pelejar contra eles. Aleluia. Peleja contra o adversário que quer usar eles para te desviar, verdade. para te esquecer. Desse jeito, Jesus. Para aquecer espiritualmente. Sim mesmo. Mas nós temos uma arma. Glória a Deus. Uma arma. Essa arma aqui é o nosso escudo. Use a palavra como escudo quando os dados são inflamados. Use essa palavra como uma espada. Aleluia. Que dizima grandes exércitos, que derruba gigante. Aleluia. E que serve como cajado para abrir água, para fazer caminhos para você passar. E depois de ser odiado pelos seus irmãos, o que aconteceu com ele? Os seus irmãos jogaram ele dentro da cisterna, quiseram matar ele, mas desistiram de matar ele, venderam ele para os mercadores, e ele foi parar no Egito para ser escravo. Quando nós lemos
Achamos que 1, 2 dias, 3 dias de aflição na vida de José. A Bíblia diz que ele foi com 17 anos por Egito. O sonho que Deus deu a ele foi se cumprir quando ele tinha 39 anos. Por muito tempo de aflição, de humilhação. Verdade. Né? Meu Deus. É necessário a gente passar por tudo isso. Glória a Jesus. A Bíblia diz, pode passar pelas águas, que elas não vão se dirigir. Pode passar pelos rios que não vão te afogar. Pode passar pelo fogo que não vai arder nem queimar a tua pele, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa passagem, ele vê, aleluia, um homem chamado Davi. Um homem chamado Davi. Escolhido por Deus, chamado por Deus, ungido por Deus. E para que, aleluia, o ministério de Davi se concretizasse, ele também passou por muitos processos. Quase foi morto. Aleluia. Mas sei que não desistiu. Ele confiava no Deus que guardava a vida dele. Ele confiava num Deus que estava protegendo ele. Um Deus que estava suprindo na vida dele. Então não desista. As lutas podem ser grandes, mas elas são verdade, Jesus. Aleluia. Porque nós estava conversando com o irmão Talhando Livro, a diferença da fé racional para a fé emocional. A nossa visão não é para as coisas que passam. Nossa visão tem que ser naquilo que é eterno. Glória a Jesus, verdade, Deus. Os discípulos olharam a tempestade e até pensaram em desistir. Verdade. Mas eles não estavam só, eles achavam que estavam só perdidos. E olha que eles eram experientes, pescadores, conheciam de mar. Eu creio que eles já tinham cansado de navegar por aquela baía ali, por aquele lugar, aquele trajeto que eles fizeram. Mas caminhar com Jesus é isso. Cada luta é diferente. Cada processo é diferente. Assim como as vitórias são novas, às vezes as lutas também desse jeito. são diferentes. Como Fresquinho. vem uma onda pequena, você passa por ela. Vem uma outra onda maior um pouco, você vai e passa por ela. E vem uma onda grande, você vai, mergulha e fura ela. Então, mergulhe, continue indo cada vez mais profundo, porque é na profundidade que nós ficamos mais perto de Deus. E continue com o olho no alto, que é Jesus. Não tire o olho do alto. Então seja aberta e que a cura, Senhor, aconteça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.